Bom, então dando início ao nosso tema, a gente vai estar falando então sobre os aspectos que envolvem o custo aí nos contratos de outsourcing de impressão. O outsourcing de impressão, como todos vocês já sabem, é o processo da empresa terceirizada assumir completamente as responsabilidades do cliente no que é relativo e tangente ao gerenciamento de impressão. Então, a empresa terceirizada assume completamente as necessidades e isso traz consigo uma série de custos que a gente tem que estar muito atento na hora da gente fazer o nosso cálculo de quanto a gente vai cobrar no nosso contrato de outsourcing de impressão. Bem aquela história do iceberg, que numa primeira olhadinha a gente enxerga uma pedra de gelo boiando e na realidade a gente tem um monstro abaixo da água. E com os custos geralmente é assim. Então a gente tem que observar com muita atenção para conseguir enxergar os custos que estão escondidos abaixo da linha d'água. E o que está acima da água é o que a maior parte das pessoas enxergam, que é a impressora, o papel, o toner, os consumíveis, né? Cilindro, revelador, drum, etc. Peças de reposição, deslocamento técnico e em alguns casos o pessoal consegue enxergar o software de gerenciamento de impressão. Só que existem alguns outros custos, vários outros custos que não são vistos, como por exemplo, quanto custa um estoque de suprimento. Porque o toner que está parado lá do cliente, em algum momento tu tem que pagar. Se tu colocar garantia estendida nas impressoras, é dinheiro que vai e é parte dos teus custos. O estoque, normalmente o pessoal tem uma sala inteira de peças de reposição, o estoque é custo. Logística para mandar o suprimento, para voltar o toner vazio, né? Que a gente sabe que pela leis de resíduos sólidos a gente precisa fazer logística reversa. A gente tem que estar prestando muita atenção nisso, porque senão do nada aparece uma multa batendo na nossa porta. Outra coisa é treinar pessoal. Se você não treina, você tem mais despesa ainda escondida no negócio, porque um técnico ruim só vai te trazer prejuízo. Outra coisa é equipamento de backup. Você vai ter uma impressora que vai estar lá no seu estoque só esperando parar algum cliente para colocar, ou até mesmo, muitas vezes, o cliente quer que essa impressora esteja lá dentro esperando, caso dê algum problema, ela poder substituir uma da produção. Outra questão é a disponibilidade de técnico. Ter técnico dentro da empresa ou ter técnico atendendo é custo. Outra questão tem os custos, por exemplo, de energia elétrica, que muitas vezes o cliente não olha isso, e isso pode ser um trunfo bem interessante para quando a gente propõe uma centralização de impressão, ou seja, você tirar 10 impressoras pequenas e colocar 3 impressoras grandes, porque se você fizer a soma do consumo de energia, as 3 impressoras grandes vão consumir muito menos energia. Então é um argumento até para defender a centralização, mas é um custo que existe efetivamente. O teu custo de depreciação de imobilizado, os custos financeiros, porque para fazer cobrança a gente tem que pagar para o banco, se a gente pega dinheiro para comprar o hardware antecipado, a gente vai pagar uma taxa de juro. Então a gente precisa estar atento que isso é um custo e no nosso planejamento precisa estar bem claro e estar bem identificado. O desenvolvimento de fornecedores, o tempo que o teu pessoal para fazer teste de equipamento, teste de software, fazer contato com o fabricante. Outro custo é a atualização de parque, né? Se você vai manter equipamentos atualizados no cliente, isso é um custo e a gente tem que estar atento, porque pode ser um custo alto se a gente não cuidar aí o tempo de vida das máquinas, tá? Mas é melhor ter um parque atualizado do que ter um monte de impressora velha, porque quanto mais impressora velha, mais técnico tu precisa, e a gente sabe que técnico bom custa caro. Outra questão é a gestão de contratos. É custo também, a gente precisa entender isso, que a gente tem que ter software para gerir os contratos, que seja um ERP ou qualquer coisa do tipo. Tem que ter pessoas atentas a isso. Então, existe essa despesa. Comissões de vendedores e de técnicos, né? Outros custos que muitas vezes passam desapercebidos é o teu custo de marketing,
teu custo de departamento comercial, faturamento e cobrança, o custo para ter um tempo de resposta baixo, né, do técnico estar disponível o tempo todo, impostos e o frete, porque para chegar o toner, para chegar a impressora, a gente tem frete. Implantação e operação, custo do pessoal que implanta, os gerentes de projetos, os implantadores, software de helpdesk, software de gestão, todos esses aspectos impactam no custo da empresa. Então a gente tem que estar refletindo sobre isso. Existem muitos outros custos nas empresas, mas é importante a gente dar uma refletida nisso. E se isso não entrar no nosso custo de operação, se a gente não deixar claro no nosso planejamento, isso pode significar um prejuízo significativo nos negócios. E como que vai fazer isso para calcular esses custos e planilhar tudo isso? Tá? Pode ser o bom e velho Excel, mas existem outros softwares que podem te apoiar nesse processo, como, por exemplo, o monitoramento de impressoras, né? O exemplo do Print Scout, que coleta esses contadores e faz o teu fechamento lá no dia fixo do mês. E também pode usar sistemas de ERP que tem integração com o software de monitoramento de impressoras, como, por exemplo, Softlux, ótimo gestor, que tem dentro deles os dispositivos que vocês precisam para controlar os custos de cada contrato, fazer o próprio faturamento. Então, são formas da gente fazer, mas no mínimo usar o bom e velho Excel, que vocês conseguem lançar todos os seus custos e controlar aí o que vocês estão gastando nos clientes. Eu fiz aqui um exemplozinho de cálculo de custo para contrato, tá? Eu usei a 4070, né? E é importante destacar que isso aqui é um exemplo didático e simplificado, tá, gente? Não é detalhado, eu não coloquei todos os custos, porque senão vocês iam ficar malucos aqui com tanto número. Os valores são todos estimados, tá? Não são valores extremamente certos de mercado. E é sempre importante verificar a tributação com a contabilidade, porque dependendo como vocês fazem os contratos, se é como serviço ou se é locação, varia significativamente a carga tributária. Nesse exemplo aqui eu estou considerando 10 impressoras, que tem um ciclo mensal aí de 100 mil e que um volume mensal de impressora é de 15 mil páginas, a capacidade do cartucho ali é de 15 mil, então vai dar mais ou menos um cartucho por mês. O volume das 10 impressoras vai dar 150 mil impressões. Tá? Essa aqui é a informação inicial para a gente conhecer do levantamento do nosso cliente. Como valores de custos, aqui eu separei alguns custos, né? Tipo a hora do técnico 80, a hora do administrativo 20, tá? Quanto que custa a Samsung, quanto que custa os cartuchos de toner, né? Quanto que custa as bandejas extras, quanto que custa uma licença de software de gerenciamento, quanto que custa o software de monitoramento, quanto custa a garantia estendida, porque é uma prática que o pessoal tem adotado bastante. E a gente tem que pensar também em variáveis de tempo e como que é os nossos objetivos. Então aqui, por exemplo, o tempo de manutenção por mês dessa impressora, pegando a base histórica, é de 12 minutos por impressora. O tempo do pessoal do administrativo para fazer o fechamento por impressora é 6 minutos. A taxa de juro mensal é 1,5%. A margem de lucro desejada ali 15%. Vocês estão vendo que eu não estou calculando nada ainda. Eu estou só identificando os valores e quanto que são os percentuais envolvidos. Né? O imposto aqui está 8,5%, vai depender de como tu fatura, né? como tu te enquadra na tributação. Então aqui, por exemplo, se a gente calcular o custo de suprimento aqui, colocando o quanto a gente quer de margem e tudo mais, esse cartucho Samsung vai para 374 e o custo página vai ficar 0,25. Mais 0,05 de consumíveis, o custo página desse equipamento é 0,03. Se a gente for calcular esse contrato para 36 meses, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa multifuncional, a 4070, e diluir o preço dela nos 36 meses. A instalação, a mesma coisa, nos 36 meses. Manutenção preventiva, vou diluir nos 36 meses. Quanto custa por mês? Tá? O tempo médio administrativo, software de monitoramento,
o cartucho em estoque, cada unidade em estoque lá, quanto que vai me custar por mês, quanto que me custa a garantia estendida por impressora por ano. E aí a gente tem que começar a montar aí os nossos pacotes, né? 10 multifuncional, 10 instalação, 10 tempo, e aí vai somando tudo. Os exemplos opcionais lá, lembram que eu falei que a gente tinha que tratar como indústria automobilística? A gente tem um preço base do equipamento, que tipo, aqui a gente calculou que era 84, só que se eu quiser adicionar a bandeja extra, essa bandeja extra vai ter mais 18. Se eu quiser botar um software de bilhetagem até 100 impressoras, vai ser mais 82 por mês. Mas ele quer uma impressora de backup que vai ficar lá dentro dele, é mais 97. Então é interessante a gente sempre olhar que a gente vai entregar o contrato com algumas características e pode agregar características novas. Mas é importante já ter mapeado, já ter pensado essas coisas. Porque senão o que acontece? Se você não colocar isso especificado ou não tiver isso calculado para ti, o cliente sempre vai querer de graça. Me põe software de bilhetagem de graça. Me põe uma impressora de backup de graça. Me põe aumenta o estoque de toner de graça. Então é importante você já ter isso mesmo que não entre na negociação no momento, mas que ele consiga entender que existem opcionais e que esses opcionais vão impactar no preço. Tua equipe comercial precisa estar ciente disso, porque senão, para fechar o negócio, o vendedor, eu te dou a bandeja extra, mas quanto custa essa bandeja extra? Na realidade, se eu der uma bandeja extra, eu estou dando um desconto de R$18 por mês por impressora. 10 impressoras são 180 e poucos reais. Então, a gente tem que cuidar isso e ter essa clareza de que tudo que a gente der de desconto, a gente vai estar perdendo, né? Então, do nossa margem de lucratividade.